Este é o Vale. Olá, amigos e amigas do Jornal Vale. Eu sou o repórter especial Xando Alves, falo aqui da redação de Vale, em São José dos Campos. E hoje um podcast especial de Natal. Vamos conversar com o padre Sóstenes Vieira do Monte Chaves, que está na Terra Santa, lá entre Jerusalém e Israel. Vai falar conosco direto da terra onde nasceu Jesus Cristo. Vai contar toda essa história, como é que ele foi parar lá, os locais sagrados, o que se sente entrando no local onde nasceu Jesus Cristo. Nós vamos saber de Padre Sóstenes. Meu caro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Xandu. Muito obrigado a todos que fazem parte do jornal Vale e aqueles que também acompanham. É uma alegria, um prazer também estar aqui com vocês para compartilhar das boas notícias que também saem dessa terra. Às vezes a gente só vê coisas tristes ou guerras, mas tem muita coisa boa que a gente quer partilhar hoje com você nesse especial de Natal. Da terra aqui de Nossa Senhora Aparecida, pertinho da gente, para a terra aí de Jesus Cristo, onde nasceu o maior homem da história. A gente vai começar, Padre, eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Há uma basílica, uma igreja aí às suas costas. O senhor nos contar que lugar é esse, onde o senhor está, que basílica é essa? Sim, maravilha. Então, aqui atrás de mim é a Basílica da Anunciação. Eu estou atualmente em Nazaré, onde tudo começou. Existem 3 lugares mais importantes do cristianismo, né? E um deles é aqui. A gente pode falar primeiro do nascimento, que é em Belém, a ressurreição em Jerusalém e aqui a encarnação, onde o Verbo divino se fez carne. Então, essa basílica ela está colocada exatamente no lugar onde o anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora, como tem um título aí no Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Em primeiro lugar, ela é essa aparecida também desse anjo que aparece para ela e ela recebe essa revelação, e isso acontece aqui bem atrás bem atrás de mim, onde você vê essa imagem que tinha a gruta e a casa de Nossa Senhora, e depois os primeiros cristãos e também judeus que acreditavam em Jesus. Importante destacar também isso, né? Porque às vezes parece que são coisas separadas, mas os primeiros que acreditaram em Jesus, a começar da sua mãe, né? Os primeiros discípulos eram também judeus. Então, aqui em Nazaré, essa pequena comunidade judaica que também acreditava em Jesus, no Messias, começa a se desenvolver. Na casa dela começa um lugar de culto, né? Ainda muito simples, e com o passar do tempo vem os bizantinos, e aí é uma longa história. A gente poderia falar também isso em outro momento, mas resumidamente, hoje nós temos essa basílica, que é mais moderna, de 1969, é ainda conhecida como a maior basílica do Oriente, né? Muito bonita, e que desde já eu digo vocês são convidados um dia também a, se Deus quiser, vir aqui conhecer. E essa basílica, ela tem celebrações regulares, as pessoas visitam regularmente. Como é que é o dia a dia dessa igreja, que é importantíssima para o cristianismo e o catolicismo, né? Sim, sim. Ela tem uma importância imensa, como você disse, e graças a Deus a Canção Nova aqui, esse ano ela completa 20 anos de missão na Terra Santa, né? E desses 20 anos, quase todo o tempo, nós estabelecemos uma parceria com os franciscanos, a custódia da Terra Santa. Você sabe quando existiram muitas guerras aqui, em um desses períodos das cruzadas, então veio São Francisco, ainda que por um período muito curto e talvez numa parte muito limitada, talvez ali pelo Egito, ou também em Acre, uma outra cidade mais aqui para cima, para o norte. Mas esse carisma franciscano ficou, e são mais de 800 anos que eles têm essa missão, receberam da igreja, de guardar, de proteger os lugares santos. Então, quando a Canção Nova chegou em 2005, ainda lá em Belém, logo depois nós conhecemos
o custódio da Terra Santa, que depois hoje é o patriarca, né, o cardeal patriarca Piero Battista Pizzaballa, e ali ele sentia no coração aquilo que eu dizia antes, né? Tem boas notícias também daqui. E ele procurava um modo de transmitir isso para o mundo, para que o mundo conhecesse. Ou seja, as celebrações que nós temos em vários lugares, como aqui na Basílica, que a gente pudesse transmitir, né? E com a ajuda da Canção Nova, nessa parceria franciscanos e Canção Nova, as celebrações que acontecem aqui, por exemplo, todos os sábados, às 20 horas, nós temos aqui a chamada em italiano de Fiaccolata. E em português a gente costuma chamar, assim, na Canção Nova, Procissão das Luzes. A gente vai fazendo um caminho, né, em oração, até chegar na casa de Nossa Senhora, no lugar da aparição do anjo. Às quintas-feiras nós transmitimos a adoração do Santíssimo Sacramento. Eu sei que essa transmissão vai para vários tipos de pessoas, né? Nem todos conhecem, mas aqueles que conhecem a adoração ao Santíssimo, né? Tem aquela passagem em que diz: o Verbo Divino se fez carne, habitou entre nós, lá em 1 João, e é interessante, isso aconteceu aqui. Então as pessoas, todas as quintas-feiras, têm essa oportunidade. Também nas terças-feiras nós temos o terço de São José, que é numa outra igreja bem aqui pertinho de mim, onde viveu a Sagrada Família. E é tão interessante que hoje, através da internet, né, milhares, milhões de pessoas pelo mundo inteiro podem hoje, através desse trabalho que a gente faz, né, ter acesso a tudo isso, né? E é muito importante para você que está no Brasil, é brasileiro, se é cristão ou de outra religião, enfim, mas você tem liberdade, né? Recentemente, no domingo passado, a gente soube de uma coisa triste, né? Os judeus estavam celebrando a Hanukkah lá na Austrália e alguém que não gostava daquilo, da religião deles, enfim, foi lá e começou a atirar naquelas pessoas, matando 15 pessoas, uma coisa muito triste. No Brasil, a gente não tem isso, né? Pelo menos por enquanto tem esta liberdade, né? Mas aqui onde a gente mora, né, no Oriente Médio, nem todos os países vivem isso. Então, por exemplo, cristãos que moram na Síria, cristãos que moram no Líbano, eles não podem vir aqui. Eles têm a mesma fé como, acredito, centenas ou milhares de pessoas que vêm ou vão ver isso que a gente está falando um dia, mas eles não podem vir aqui. E através dessa parceria que a gente tem, a gente faz com que essa transmissão, a fé, a oração, chegue nesses corações de todas essas pessoas. E hoje a gente fala sobretudo porque, lembrando que a gente viveu um tempo de corona, depois a guerra aí, quase 3 anos, e então 2024, 2025, né, 2 anos aí dessa guerra. E aí fazíamos o quê? As peregrinações espirituais. Quantas pessoas no Brasil também não podiam vir, mas conosco eles tinham acesso a essas celebrações. Fora aquilo que já tem normal também em todas as paróquias, como a missa diária, aqui tem uma paróquia também. Eu ajudo também, sobretudo nas confissões, durante as missas. Então é um pouco a dinâmica aqui. E essa igreja que ela acolhe o mundo inteiro, né? A gente costuma dizer, quando o lugar está cheio, um carro está cheio, aqui é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Nazaré, a gente experimenta muito isso nessa basílica, esse coração de mãe, essa casa de mãe que acolhe tantas pessoas. E ô padre, qual é a sensação que o senhor teve e tem, e que as pessoas têm quando elas entram nessa igreja, entram na basílica, sabem que ali aconteceu o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, a encarnação? Qual é o sentimento, qual é a atmosfera, o que a pessoa se transporta? Como é que acontece isso? É uma é uma emoção diferente a cada vez que o senhor pisa nessa igreja? Muito boa a sua pergunta, e eu começo respondendo não como o homem de fé. Vou começar respondendo como um homem que observa a vida, as pessoas, né? Porque, graças a Deus, como eu disse, eu tenho essa missão de ser confessor, atender a confissão das pessoas aqui em Nazaré, uma das missões que eu tenho. Então, 2 vezes por semana eu estou ali, especificamente dentro da Basílica, atendendo as confissões, vendo quem entra, quem sai, né?
outros momentos eu tenho outros trabalhos também, mas é interessante como pessoas que não acreditam em Jesus, como os cristãos, os católicos, etc., como muçulmanos, muçulmanas, né? Ao entrar aqui, sentem algo diferente. Sentem algo diferente. Quando nós temos também aqui em Nazaré, além da Canção Nova, também a presença de outro grupo de brasileiros também muito conhecido no Brasil, que é a Comunidade Shalom. E certa vez, uma das pessoas que pertence à Comunidade Shalom se dirigiu a uma árabe muçulmana, assim, com o véu e tudo, que vez ou outra ela aparecia ali. E aí essa nossa missionária perguntou para ela, mas por que que você vem aqui? E ela disse com muita simplicidade, assim, né? Ela disse, olha, eu não sei bem explicar. Eu até ouvi pessoas dizendo para eu não vir mais aqui, da minha religião. Mas eu me sinto tão bem que eu acabo voltando sempre. Eu volto, eu me sinto bem, eu sinto em paz, né? E assim, a gente vê várias pessoas fazendo essa experiência de fé, mesmo sem saber dar um nome propriamente o que está acontecendo no interior delas, né? Ou assim como muitos judeus também, que vêm aqui, a maioria que eu vejo, né, não ortodoxos, não mais radicais, mas pessoas também que têm um coração mais alargado nesse sentido e vêm aqui e também sentem isso. É diferente esse lugar, tem uma marca diferente, né? E depois de falar desses dois grupos, né, dos muçulmanos e dos judeus, é claro, para os cristãos do mundo inteiro, né? A gente vê milhares de pessoas por esses anos, né, nas peregrinações, se emocionar, fazer experiências realmente muito profundas, né, de conversão, de mudança de vida, de curas que eles acabam experimentando também nos lugares santos, né? Então é muito forte realmente a experiência aqui. É claro que quanto mais fé a gente tem, mais profunda, né, vai ser a nossa experiência com Jesus, com Deus, né, nesses lugares santos. E para mim, de modo particular, eu sinto um privilégio, assim, eu sinto muito honrado de poder viver nesse lugar aqui na Terra Santa de modo geral. Já há cerca de 10 anos, como a gente comentou, né? E a minha experiência, graças a Deus, eu ainda não me acostumei com esses lugares. Continuo, sim, ainda vivendo essa experiência. Claro que não exatamente como nas primeiras vezes, né? Nem tem sempre aquele arrepio, tudo, nem sempre a gente chora, né? Mas a gente continua sentindo, sim, fazendo essa experiência de fé muito profunda nos lugares santos, em que às vezes até é difícil ir para nossa casa que fica 3, 4 minutos aqui da Basílica, a casa masculina da Canção Nova, e às vezes a gente quer ficar mais, e dá aquela sensação de céu de tipo, eu quero mais, eu quero ficar mais, eu quero experimentar mais. Eu acho que uma das coisas mais difíceis de uma peregrinação é o fim, é quando ela termina, e que a gente, muitas pessoas já percebi essa experiência, né? Eu queria ficar mais, queria experimentar, né? Então é um pouco isso daqui desses lugares santos que a gente está compartilhando com vocês. Dá para ser indiferente ou virar uma rotina apenas de um trabalho evangelizador, o contato com esses locais sagrados? Dá para ao longo do tempo se tornar uma indiferença? "Ah, eu estou tão acostumado que eu não sinto mais nada", ou é impossível isso? É possível, claro, porque o ser humano, a gente pode sim fazer uma rotina, deixar de fazer essa experiência, pode, né? Quando a gente olha, por exemplo, na vida dos discípulos de Jesus, né, a gente tem um que vivendo ali com Jesus, tudo aquilo, mas chegou no final, ele traiu, ele negou, né? Ele vendeu Jesus, né? A própria experiência bíblica da parábola da criação ali, Adão e Eva, né?
estava tudo perfeito, mas eles conseguiram estragar, né? Então, é possível, sim. Mas daquilo que eu vejo de muitos missionários, muitos, né? Que são 10 anos, então já muita gente passou por aqui, tanto da Canção Nova, como da comunidade Shalom, como de outras comunidades, né? É difícil a pessoa ser indiferente, porque a gente costuma dizer assim, eu posso até deixar a Terra Santa, mas a Terra Santa não vai me deixar, porque fica dentro da gente uma marca muito diferente. Vou dar um exemplo, né? Nós temos várias missões, vocês sabem, no Brasil, no mundo, da Canção Nova, mas a única missão que eu conheço da Canção Nova, que fizeram um grupo de WhatsApp para as pessoas, para os missionários que não estão mais aqui para ter de alguma forma contato com a missão deles passaram, é só aqui, é só na Terra Santa. Então, é possível, mas é muito difícil. Vamos falar um pouquinho da sua história, né, para que as pessoas entendam por que que o senhor está aí. O senhor é natural, nasceu na cidade de Escada, no Pernambuco, é sacerdote católico da comunidade Canção Nova, da qual é membro desde 2002, e é sacerdote desde 2008, após os estudos de filosofia e teologia. O senhor atuou no Brasil na rede de obras sociais da Canção Nova e junto aos mais necessitados, esse trabalho social. E vive há cerca de 10 anos aí na Terra Santa, especialmente em Nazaré, onde o senhor está atualmente, está falando conosco. A minha pergunta é: de onde veio, como é que surgiu esse convite, esse chamado para o senhor ir para a Terra Santa, tornar-se missionário? Era um desejo seu ou foi uma coincidência da vida? Como é que aconteceu, padre? É, agradeço muito também a pergunta, essa oportunidade de contar um pouquinho essa história. Como é que eu vim parar aqui, né? Eu acho que eu começo com aquilo que o anjo disse aqui, né? Para Deus nada é impossível. Porque, primeiro, como você disse, Escada, a cidade onde eu nasci, é uma cidade muito pequena, do interior de Pernambuco, né? Então, quando eu comecei a ir ao grupo de oração, que também não é que eu ia sempre, não é que eu nem sempre fui da igreja, né? Pois aí na internet alguém pode procurar também um pouquinho do testemunho mais completo, né? Mas quando eu comecei a igreja ali aos 17 anos, é, muita gente já na caminhada, há mais tempo que conhecia Canção Nova, eu não conhecia Canção Nova. Então, nossa, tipo assim, alguém de Pernambuco e chegar lá, aí onde vocês estão, né, no Vale do Paraíba, no caso, São Paulo, nossa, era uma coisa assim, impossível, impossível. E eu conheci até alguns colegas da igreja que faziam o caminho para a Canção Nova, vocacional, e acabavam não entrando e tal. Pensava, eu que nunca que vou entrar, né, nesse lugar. Mas um dia, com um amigo meu, fui à Canção Nova, eu tinha férias e tudo, juntei um dinheiro, e a gente viemos de ônibus, e ali eu tinha 18 anos ainda, e recebi a graça de conhecer o padre Edmilson, da Canção Nova, e ele percebeu traços do carisma Canção Nova. Então, me convidou para fazer o caminho para a Canção Nova, e eu já sabia que Deus me chamava para o sacerdócio, né? Pulando algumas partes aí dessa história. Depois, então, na Canção Nova, aliás, voltando um pouquinho antes, né? Na época ainda da teologia, eu achava também, certamente muitas pessoas que acompanham aí essa transmissão ou vão acompanhar depois, né, a gravação, falam alguma outra língua. E eu sempre fui muito ruim, inclusive no inglês, né? Na escola eu achava assim que eu não queria aprender aquilo ali. Tinha um trauma depois, uma história mais longa, mas não imaginava, né? E depois, nesse tempo da teologia, Deus foi trazendo os sinais, então eu vou dizer sim, vou começar a estudar. E eu comecei a estudar lá no tempo da teologia em Palmas, um curso de inglês. E como você citou, né, depois da ordenação,
eu trabalhei nas obras sociais da Canção Nova, então trabalhava com os andarilhos, com pessoas de alguma dependência química, com as pessoas mais carentes, com os enfermos no centro médico lá da Canção Nova, enfim, é isso aí, né. E depois, já com 3 anos de padre, um dia eu fui à capela e falei assim: "Olha, Deus, o Senhor me deu tantos sinais que era para eu estudar o inglês, eu estudei e tudo, mas para quê?", né. E se eu estou muito feliz aqui, estou muito realizado, acho que posso até morrer aqui, tá tudo bem, tudo legal, mas pra que aquilo, né? E às vezes, como diz Dom Bosco, né, a pressa costuma estragar tudo, e a nossa mente, quando ela não tem uma resposta, muitas vezes ela cria, né? Então eu perguntei e eu mesmo respondi logo depois para Deus, falei: "Ah, já sei, daqui a uns 10 anos, vão vir outros seminaristas que depois vão se tornar padres, eu vou ensinar para eles como é esse trabalho, eles vão ficar aqui e eu vou para a missão lá dos Estados Unidos", né. E não passou um mês, veio o meu remanejamento para abrir a casa de Nazaré, né, isso foi lá em 2011 ainda, né. Então ali começou, essa história, né, de vir aqui para a Terra Santa, foi uma surpresa, mas ao mesmo tempo desde lá eu me senti, muito privilegiado, né, por ter sido chamado. Então aí a primeira coisa, né, que eu precisava ao chegar aqui, para trabalhar com as pessoas, para ajudá-las, é claro, aprender alguma das línguas daqui local. E a língua principal para os cristãos aqui é o árabe. Então, o primeiro curso que eu fui ali fazer em Jerusalém, o inglês era essa língua de passagem, né, que, era um instrumento para eu aprender o árabe, né. Então aí eu vim entender aquele sentido que Deus me queria. E aí até hoje eu continuo, né, estudando, me dedicando, porque aqui na Terra Santa é diferente de Roma, lá no Vaticano, sei lá, Estados Unidos, na França, em Lourdes, a gente também tem missão lá, a gente aprende uma língua e tá ok, né. Aqui não, né. Eu continuo ainda estudando, melhorando o árabe, mesmo já fazendo algumas coisas, mas estava fazendo o curso de hebraico, aí foi o Brasil, teve o processo nesse ano, se Deus quiser o próximo ano voltando a estudar o hebraico, e com muitos peregrinos, então a gente precisa ir aprendendo também um pouquinho como é possível também das outras línguas, e esse convite também é humildade, né. A gente aqui nunca não dá para ficar assim: "Estou tranquilo, eu já sei de tudo", não. Aqui Jesus, que é Deus, ele se fez homem, né. E tem um santo na igreja chamado São Pedro Crisólogo, que ele disse: "Jesus teve a coragem de crescer com o passar do tempo". Então, mesmo nos meus 43 anos, né, eu preciso muitas vezes ser como criança, como Jesus aqui, que foi aprendendo uma língua, ou as línguas, né. E assim, é um pouquinho da minha história aqui, na Terra Santa. A gente falou da Basílica da Encarnação, onde começou então essa história há 2025 anos atrás, com o anúncio, e aí vem o nascimento de Jesus. Então, se o senhor pudesse contar qual é esse local onde houve o nascimento de Jesus, qual é a cidade, qual é a distância de um lugar para o outro, e como é que é lá Uhum. onde nasceu Jesus. Fala um pouquinho sobre isso, padre. Muito legal. Então vamos lá. Então, Maria estava aqui, nesse lugar aqui, onde tem a basílica aqui atrás de mim, a casa dela. Então, aquele dia especial, vem então o anjo Gabriel, fala que ela seria a mãe do Messias, a mãe do Salvador, né? Ela dá o seu sim, o fiat, faça-se em mim, né? E aí ela fica grávida, com a graça do Espírito Santo, né? Então, tem um momento que ela vai para Encárem, que é uma cidade próxima de Jerusalém, para ajudar a sua prima Isabel, a gente sabe dessa história. Depois ela volta para Nazaré, e aí, quando estava quase 9 meses, né, eh, existiu uma obrigação de se recensear, de se registrar na cidade dos seus familiares. Muitas pessoas aqui
em Nazaré, quer dizer, os judeus de Nazaré, naquele tempo, eles vinham de Belém, então, e eles são da família de Davi, entende, né? Da descendência de Davi. Então, José e Maria sobem, né? Fazem esse caminho, deixando Nazaré, indo até Belém, que fica depois de Jerusalém. Quantos quilômetros? Então, um pouco mais de 110 quilômetros, 110, 115 quilômetros, um pouquinho, dependendo da estrada que eles vão pegar. E isso ia a pé, algo assim, mas carro não tinha, é bom lembrar, né? Então, era uma viagem muito longa. Chegando lá, como diz a Sagrada Escritura, no Evangelho de São Lucas, eles também, né? Aconteceu o nascimento. A gente sabe da história, não tinha lugar para eles na hospedaria, então eles ficaram com os animais de uma forma muito simples, e ali, naquele lugar simples, nasceu. Eu já aproveito para dizer uma coisa para a gente, eu acho que é importante, né? Quantas vezes a gente fica bravo, chateado com algumas leis, até algumas autoridades, claro, depende do que seja. Mas isso daí, né? Você se coloca, ou as pessoas aí se colocam no lugar dessa família, né? Tá para nascer um menino, eu vou fazer uma viagem complicada assim, mas eles aceitaram. E estando lá, nasceu o menino. Isso faz toda a diferença. Porque vocês, né, sabem como que Deus, ele se utiliza das profecias como que um mapa para a gente não errar o caminho. Então, lá em Miqueias 5, um dos profetas, que viu exatamente onde o Messias iria nascer, que é em Belém de Éfrata. Até se você procurar aí pela internet, uns anos atrás, algum repórter até famoso fez uma reportagem, né, dizendo que a Belém poderia ser uma Belém aqui da Galileia, porque era mais perto. A coisa não bate, não fecha, sabe? Não dá. Com todo respeito a ele, a emissora, etc., mas não dá. Porque ali está escrito Belém de Éfrata. E Éfrata, ou seja, de Efraim, era essa região lá onde tem, próxima de Jerusalém, né? Que é essa Belém de onde nasceu Davi e onde nasceria esse outro Davi, que é Jesus, né? Então, isso aconteceu em Belém, né? Bem próximo de Jerusalém, como eu disse para vocês, e depois, na época dos bizantinos, na época do Edito de Milão, sobretudo, né? Em 315, depois de Cristo. Então, os cristãos, a partir do Império Romano, eles recebem a possibilidade de ser uma religião, né? Não era mais crime ser religião naquela época, a partir de Constantino. E a sua mãe, que era uma mulher muito importante e muito devota, teve também seu encontro com Jesus, espiritualmente, dizendo, e aí, porque ela era mãe de várias muitas posses, e ela vem à Terra Santa procurando esses lugares santos, lugares importantes, e ali busca construir, então, igrejas, lugares que possam marcar, né, e deixar claro, sacramentalizar esse lugar aconteceu algo importante, como é Basílica, ou a Igreja da Natividade, ali em Belém, que é desse período, né, do século IV, depois tiveram outras partes da igreja, mas a parte principal é aí do século IV, e através de Santa Helena, e que hoje, ao lado dela, existe uma outra igreja, chamada de Santa Catarina. Por que essas duas igrejas? Porque uma delas, a Igreja da Natividade, hoje ela é administrada pela Igreja Ortodoxa, que não temos uma comunhão plena com a Igreja Ortodoxa. E aí, ao lado dela, tem a Igreja de Santa Catarina, santa muito famosa também nessa região, mas lá a região de Santa Catarina, no Brasil, é inspirada também nessa Santa Catarina, do Egito, ela é do Egito, ou seja, dessa região aqui, e é a parte católica nossa, né, a parte latina.
Então, comumente, quando um grupo de peregrinos, por exemplo, vem a Belém, a maioria das missas que eles vão celebrar vai ser na igreja de Santa Catarina, guardada também pelos padres, pelos freios, né, franciscanos, né? Então, a Basílica da Natividade é esse lugar importante. E um destaque também interessante é que várias dessas igrejas que ela foi construindo, né, no século IV, como disse, elas foram destruídas, né, no século VII, quando chegou o Império Persa aqui, ou depois também com o Império Muçulmano, né? Mas interessante que conta a história, né? Quando os persas entraram na igreja da Natividade, eles olharam para o alto e eles viram aqueles mosaicos, que até hoje está lá. Então eles reconheceram naqueles mosaicos as vestes, o jeito do seu povo, as peças. Lembra aquela história dos 3 reis magos? Vieram daquela região. Então, quando eles viram, eles disseram, não, então nós não vamos destruir essa igreja, não. Vamos deixar aqui. E por isso, até hoje, nós temos, graças a Deus, essa igreja lá de pé que nunca foi destruída, né? E a gente percebe que, mesmo que são coisas materiais, mas porque elas se tornaram sagradas, Deus, de alguma forma, através de Nossa Senhora também, faz com que algo aconteça e aquilo permaneça ali para alimentar a nossa fé. Padre, então a Basílica da Encarnação e a Basílica da Natividade, o senhor acabou de contar, onde nasceu Jesus Cristo. E a gente está a poucos dias de celebrar justamente o Natal. Como é essa celebração hoje aí? Há várias missas, há toda uma preparação, a Basílica da Natividade. Conta um pouquinho como é que vivenciar o Natal hoje. Uhum. Aproveito a sua pergunta para começar respondendo. Eu estou me escutando ainda, continua? Eu aproveito para responder a sua pergunta, começando daqui, de onde eu estou. Como é o Natal em Nazaré? Depois eu vou para como é o Natal em Belém, tá bom? Por quê? Porque no Brasil, a gente tem aquela coisa, o direito de ir e vir, né? Assim, o direito de ir e vir. Vou para onde eu quiser, vou, volto. Aqui não é tão simples assim, porque Belém é Palestina hoje e Nazaré é Israel. Alguém que veja essa transmissão ou a gravação pode dizer, não, Nazaré não é Israel, é Palestina também. É uma discussão complexa para um outro momento. Mas hoje, nos registros, é isso que diz, né? A documentação, as leis e tudo. Os próprios cidadãos aqui, na sua maioria, como eles veem isso, os próprios árabes de Nazaré que vivem essa lei, enfim. Mas aí a gente toca nas pessoas que são habitantes aqui, eu quero dizer, de Israel, que têm uma fé em Cristo, que querem celebrar o Natal em Belém, mas nem todas podem. Por quê? Aqueles judeus ou descendentes de judeus que passam a acreditar em Jesus, é claro, esse é um número pequeno aqui em Israel, mas existe, eles não podem ir para Belém. A não ser que ele use um passaporte de algum outro lugar ou tente não se identificar, mas alguns não se sentem muito tranquilos em fazer essa passagem. Porque estando em Belém e alguém descobrindo que eles são judeus ou têm uma descendência, pode ter algum problema, algum incômodo. E
por uma outra questão também, cristãos que moram aqui em Israel, sejam nativos ou sejam estrangeiros que vieram para morar aqui, encontram aqui em Nazaré a sua Belém. É interessante que a gente vem do tempo do corona, depois esses 2 anos de guerra, e a sensação que eu tenho aqui em Nazaré por esses dias, eu quase fiz um vídeo para depois mostrar para vocês, é de uma alegria tão grande. Sejam esses judeus que acreditam em Jesus, outros que não acreditam, que são judeus mais seculares, assim, e muçulmanos, para além dos cristãos, vêm em massa aqui para Nazaré nesse período para viver essa espiritualidade do Natal. O mundo e, sobretudo, essa região tem muita fome de paz, sede de segurança. E Nazaré, ela transpira isso. Porque, seja de qualquer religião que for, de qualquer etnia, aqui em Nazaré, graças a Deus, nós vivemos em paz. Né? Nós temos bem próximo aqui de onde eu estou fazendo essa transmissão, a primeira mesquita de Nazaré, que é chamada Mesquita Branca. E aqui a gente tem o Sheikh, o responsável da mesquita, que um dia ele me para no caminho e diz assim, quando que for mesmo o seu Natal? Porque, não sei se vocês sabem, dependendo do calendário, tem os ortodoxos, eles celebram em outro momento. E aí eu disse quando era, e ele disse, sim, porque eu quero te cumprimentar, eu quero dar, né, um Feliz Natal para você. Porque além de você, eu também faço isso com os meus amigos judeus, porque aqui em Nazaré nós vivemos juntos. Então, esse é um detalhe importante daqui do Natal em Nazaré. Tanto assim que no dia 25, ou melhor, nas vésperas, né, dia 24 e dia 25 do Natal, que aí no Brasil você facilmente encontra as transmissões do mesmo local, né? As TVs aqui de Israel, elas não podem transmitir o que vai acontecer lá em Belém. E da onde elas transmitem, então? Daqui de Nazaré. E é a Canção Nova que faz essa transmissão. Né? Então, esse é um pouco de Natal em Nazaré. Lá em Belém, que é o lugar mais importante, porque é onde Jesus nasceu, é claro, uma grande alegria para todos os cristãos. Mas tem um detalhe que eu compartilho com você que acompanha, para você entender que nem sempre é fácil viver aqui na Terra Santa para os próprios cristãos. E tem um bom sentido nisso, mas não é fácil. Por quê? Veja só, imagina você que a sua missa paroquial, todo domingo que você vai, a igreja já encheu. Graças a Deus, todo mundo está aqui na missa, viemos rezar, etc. Mas você mora em um lugar muito importante, em que o mundo inteiro quer também estar ali. Então, quando chega nesse dia, por exemplo, o dia do Natal, você acha que cabe todo mundo na igreja? Não cabe. Não cabe. Não cabe. Então, eles distribuem senhas para algumas pessoas poderem participar daquela missa. Claro, a missa principal, né? Por outro lado, tem missas o dia inteiro, durante a madrugada e o dia 25, em que eles vão podendo também participar aos poucos. É muito bonito também perceber isso. Jesus é tão amado, tão querido, que não cabe
A igreja não cabe de tanta gente que quer estar ali, né? Então, até emociona e realmente é uma alegria, né? Essa alegria do Natal. São Francisco dizia, o amor não é amado, né? Mas nesses dias, nesses momentos, dá para a gente dizer, ele está sendo amado, né? Na presença, em cada um que vai ali, que busca estar, né? E então é maravilhoso, né? Depois tem outro detalhe também que eu conto, né, como uma curiosidade. Vocês sabem que a região da Palestina ela é governada, né, por um governo do islâmico, muçulmano. Então, e aí o Mahmoud Abbas, que é o presidente da Autoridade Palestina, então, no dia das vésperas do Natal, na noite do Natal, então, nessa missa, porque é uma missa muito importante, e aí uma forma dele se aproximar e dizer que respeita, né? Então, em um determinado momento da missa, ele chega, nem sempre é no início, e aí ele vai e senta num lugar separado, obviamente, para ele, todas as câmeras mostrando e tudo, não é? E todo mundo fica admirando porque ele também está ali. Ele escuta, sobretudo, o tempo da homilia, que o patriarca vai estar falando, e depois da homilia, assim como acontecia na igreja antiga também, os catecúmenos, ou seja, aqueles que não eram batizados ainda, eles não participavam da missa inteira, só de uma parte. Então, até por um respeito, porque alguém pode dizer assim, nossa, que mal educado, está indo embora e nem terminou a missa. Mas, na verdade, é um respeito, dizendo assim, esse é o momento íntimo de vocês. E obrigado pelo momento partilhado, ter estado aqui, patriarca, obrigado. Mas agora eu vou indo e deixo vocês a sós. Então, é uma outra particularidade também do Natal em Belém. E a última que eu partilho, sobretudo nesse ano de 2025, de uma grande alegria, que parece uma coisa assim, qualquer, diferente em outros lugares. O que é essa coisa, padre? Uma árvore de Natal. Se você quiser, na sua cidade, por exemplo, ou na sua casa, ou na frente da sua casa, enfim, colocar uma árvore de Natal, alguém pode te proibir? Não. No Brasil, pelo menos, não. Mas lá em Belém, durante esses anos de guerra, e aí a gente conta 3, porque a guerra começou em outubro de 2023. Então, dezembro de 2023, dezembro de 2024, e aí quase 2025, então 2 anos só. Mas aí nesse ano vai ser o primeiro ano que eles vão ter uma árvore de Natal na praça da cidade de Belém. Porque antes não podia. Por que não podia, padre? Porque o entendimento que se fazia naquele período, sobretudo lembrando que os cristãos são uma minoria, muito poucos. Então, como existiam falecimentos, mortes, pela situação da guerra, então fazer uma árvore de Natal era celebrar um momento alegre. Então, eles não podiam ter. Alguém pode dizer assim, não, mas é uma forma de se unir a essas pessoas que sofriam. Pode ser, pode ser. É uma forma de fazer uma leitura. Independente de um pouco da verdade ou toda a verdade,
que a gente tem acesso hoje, que a gente está falando através de um meio de comunicação, de jornais. Então, vocês sabem que tem todo um sistema, né? Então, nem tudo chega para todo mundo. E, independente de uma coisa ou de outra, o fato é que a árvore não estava lá. E nesse ano ele é diferente. Ele é muito especial. E aí eu quero dizer, tanto para cristãos como para muçulmanos, graças a Deus acabou a guerra. Então, esse ano, o Natal de 2025, é um Natal mais feliz. Porque o retorno da árvore também significa o fim da guerra. Também significa que esse Jesus que ali nasceu continua a ser o príncipe da paz, o Senhor da alegria para aquele povo e para todos nós. Jesus Cristo continua fazendo milagres por aí. Eu queria que o senhor falasse, Continua sempre. o senhor falasse de alguém que tem a oportunidade de estar fisicamente, espiritualmente, nesses locais sagrados, pisar nesse solo. Qual é a mensagem, o que significa o nascimento de Jesus 2025 anos depois? O que ele traz de mensagem para nós hoje, Padre? Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz a palavra. E quando você, Xandu, diz que Jesus continua fazendo milagre, eu começo a partir disso. Ele está vivo. Ele está no meio de nós. E morar aqui na Terra Santa e tocar nesses lugares, nesses milagres, é sim um motivo, um momento, né, de dizer que proclamar Jesus está vivo. Como eu dizia no início dessa gravação, dessa transmissão, né, das pessoas muçulmanas que vinham aqui à Basílica de Nazaré e nem sabiam explicar o que ou o nome, mas eles sentiam algo diferente. A nossa vida aqui é melhor por causa de Jesus. Ele que, por exemplo, nos ensinou a amar, nos ensinou a perdoar. Se a gente pega o Alcorão lá, com todo respeito àqueles que acreditam, ou também o Antigo Testamento, todo respeito, mas existe uma coisa diferente. Porque Jesus disse, ofereça outra face, reze por aquele seu inimigo, por aquele que te persegue. E uma das coisas que eu tive a oportunidade de ouvir do nosso patriarca aqui da Terra Santa, Pier Batista Pizzaballa, é que muitas comunidades muçulmanas ou judaicas, eles faziam questão que entre eles estivesse também os cristãos, porque eles eram aqueles que promoviam a paz e a reconciliação. Então, falar desse Natal de 2025, Natal da esperança, Natal de uma nova paz, Natal de um novo tempo. E a mensagem para você que acompanha, eu começo com uma pergunta assim: quais guerras você tem lutado, tem enfrentado? Muita gente se assusta com as notícias daqui. Morreram tantas pessoas, crianças, idosos, enfim. Mas e o Brasil? Sem guerra, sem míssil, por tanta violência urbana e por coisas às vezes banais. Um celular, sei lá o quê. Quanta violência, quanta guerra, quanta corrupção,
quanta falta de verdade, quanta infidelidade, quanta coisa que tira a nossa paz. Qual é a sua guerra? Eu te convido a deixar que esse Jesus, príncipe da paz, entre aí no seu coração, talvez na sua manjedoura, talvez não está tão organizado, tão bonito assim, talvez até um pouco mal cheiroso, mas ele te ama tanto, que ele é capaz de entrar aí e fazer do seu coração uma nova Belém e fazer que cessem as guerras e renovar no seu coração a sua vida, a sua família, um novo tempo de paz. Amém. E padre, como o senhor falou muito bem, né, das três nações, as três, né, os cristãos, os judeus e os muçulmanos que coexistem aí em Jerusalém, na Terra Santa, e a percepção de cada um deles para Jesus Cristo é diferente, né? Como é que o senhor falasse um pouquinho como cada povo se relaciona com Jesus? O senhor já falou que aqueles judeus que passaram a acreditar, como eles se relacionam com Jesus, com a nascimento, a natividade, como é que é? Sim. Realmente cada um tem um jeito de lidar em uma leitura, né? Então, começamos pelos judeus. Mas tem um detalhe. Os judeus são muitos tipos de judeus. A Terra Santa é como um mosaico, uma coxa de retalhos. Qualquer pessoa que disser assim, vocês que acompanham a mídia, né, me digam aí se não é, os judeus são isso, ou os árabes, os muçulmanos são isso. Depois que eu vim morar aqui, eu descobri que cada pessoa é uma pessoa. E mesmo que ela tenha um histórico não cristão, e ela tenha um livro que seja muito diferente do nosso, cada pessoa é uma pessoa. E ela pode responder a isso de uma forma diferente. Então, nada de colocar todo mundo na mesma caixinha. Primeiro, eu coloco essa nota de rodapé aqui na resposta. Mas, de modo geral, né? Bishekil Am, a gente fala assim no árabe, Bishekil Am, de modo geral, os judeus ortodoxos, ou que seguem de modo mais restrito a lei, eles veem Jesus simplesmente como um rabino, um sábio, alguém que falou coisas interessantes, importantes, mas nem tudo que ele falou era verdade. Por isso. Eles vão dar os motivos deles para que ele não seja reconhecido como Messias, né? Existe um outro grupo de judeus, não daqueles que passaram a acreditar em Jesus, mas que são mais seculares e mais abertos. Então, tem uma visão de Jesus um pouco como uma pessoa admirável, uma pessoa interessante. Sei lá, hoje a gente tem, por exemplo, no mundo o prêmio Nobel da Paz. Então, é um líder que fez isso ou fez aquilo, ele acabou com a guerra, etc. Então, eu o admiro por causa disso, mas eu não vou acreditar nele exatamente como o Messias, ou o Deus que vai me salvar. Então, tem pelo menos esses dois grupos aí dentro dos judeus. Dentro do grupo dos muçulmanos, também existe alguns que acreditam em Jesus. Vou dar um exemplo de um jovem que eu conheci na Jordânia, não aqui em Israel, quando eu fui estudar o árabe lá. Então, ele passou toda a história dele estudando em uma escola franciscana, a escola Terra Santa dos franciscanos. E desde pequenininho, quando ele entrava na sala,
Ele via aquela cruz na sala, porque era uma escola confessional, então podia ter a cruz. Ele se sentia atraído, ele sentia algo diferente, né, diante da cruz. Depois, com o passar do tempo, ele foi tendo mais consciência de algumas coisas e ele passou a admirar São Francisco de Assis, porque em cada ano tinha a festa de São Francisco, tinha o teatro, tinha as músicas, tinha contando a história dele. Então ele começou a achar interessante também aquela pessoa, né? E depois, quando ele chegou por volta dos 16 anos, ele começou a querer conhecer mais sobre a fé cristã e começou a estudar, a ler algumas coisas. Ele foi ajudado por algumas pessoas também nesse caminho, até que ele decidiu ser cristão. Ele falou com os pais dele e os pais dele, por incrível que pareça, eles permitiram. É uma coisa bem rara. E depois ele recebeu o batismo. E atualmente esse jovem, que está com um pouquinho mais de 20 anos, ele está em Roma estudando para ser um padre. Vamos rezar que seja feita a vontade de Deus. Mas nem sempre a história é assim. Existem muçulmanos que querem seguir Jesus e são ameaçados. Alguns precisam ir morar em outro país para não morrer. Então, tem um pouco disso. Mas é bem raro, para ser sincero. E existem outros muçulmanos, no caso, que eles veem Jesus segundo a visão do Alcorão. Porque Jesus também está no Alcorão. O nome dele é Issa. Então, ali, ele inclusive é citado como, sim, o filho de Maria. Existe uma sura, um livro, né, dentro do Alcorão, que é só sobre Maria, é bem interessante algumas partes também, né? Mas, claro, tem coisas muito diferentes do que a gente crê, né? Então, sim, eu acredito no Issa, que é o profeta filho de Maria, mas ele não é Deus. Ele não é o Messias, ele não é o meu Salvador. Então, tem essas diferenças dos judeus e dos muçulmanos. Respondi? Claro. E aproveitar a sua experiência, padre, a gente já está caminhando para o final do nosso bate-papo. Todo esse Aham. caldeirão cultural que o senhor vive, eu queria que o senhor falasse o padre Sóstenes de 2025, olhando para o padre Sóstenes, que chegou aí há 10 anos, o que mudou, padre, na sua vida? O que o senhor aprendeu? O que lhe transformou a experiência de estar na Terra Uhum. Santa em contato com a natalidade, com a natividade aí de Jesus Cristo em pessoa, né? Quase. Mudou muito. Uma ótima pergunta. Não só fisicamente, quem procurar aí vai ver, não tinha barba, não tinha óculos, tinha muito mais cabelo, mas sobretudo O as senhor tá mudanças parecendo aqui um, dentro de mim. o senhor tá parecendo um pregador do deserto já. Daqui a pouco o senhor tá pregando aí nas Faz montanhas um da pouco Terra parte Santa. dessa enculturação que a gente vai vivendo aqui também, é verdade. Tá, então, padre, o que mudou no padre Sóstenes depois essa década de experiência na Terra Santa? Uhum. Então, mudou muita coisa. Eu começo dizendo da simplicidade. Descobri que a gente não precisa de muita coisa para ser feliz. Já é um caminho que a gente já vai aprendendo na Canção Nova, mas aqui eu pude encarnar muito mais profundo essa dimensão. Eu gosto muito da Basílica de Nazaré, não é só porque eu moro aqui, mas quando ela foi construída ou concluída, ou entre aspas, concluída em 69, fiz a inauguração, obviamente.
E nós chegamos hoje em 2025 e a gente entra lá, para quem já foi ou para quem um dia vai, presta atenção que a gente vai ver um bocado de vários buraquinhos assim redondinhos ali e uma parte enorme assim em cimento ainda. E aí você pergunta, mas por quê? É chique? O que é isso aqui? Não, é porque não teve dinheiro para terminar. Ficou daquele jeito ali, né? Aí a gente olha para um dos lugares mais importantes do cristianismo, como a gente falou, que é a gruta. E o que tem lá? Uma gruta, é uma pedra. É muito simples. E você pensar que nesse lugar tão simples, todos os dias acontece esse grande milagre da Eucaristia, que não foi só lá atrás, mas Jesus continua se encarnando em cada missa, no altar, e ver que tantas pessoas experimentam Deus nessa simplicidade, isso me chama a ser cada vez mais simples. Não precisa de muito badulaque para a gente ser feliz de verdade, né? Então, eu digo essa simplicidade. Depois, a humanidade, segundo ponto. Me tornar mais humano, porque Jesus aqui, Deus, se tornou homem, né? No bom sentido dessa palavra, né? No mais lindo dessa palavra homem, né? Do ser humano, né? Tornar ser humano. Porque quando eu morava no Brasil, antes de vir para a Terra Santa, eu olhava para os cristãos daqui da Terra Santa, até eu escrevi um pouco sobre isso em um pequeno trecho, né, na minha monografia, que eu achava que eles eram super cristãos, assim, eles eram cristãos muito, muito elevados, porque eles nasceram no lugar santo e eles vivem nessa atmosfera, então eles eram muito, muito, muito perfeitos e enfim, né? E depois, quando eu passei a conviver com eles, sobretudo aprendendo um pouquinho mais da língua, escutando o coração, né, dessa gente, assim como os muçulmanos e também os judeus, eu descobri que, olha, nós somos gente, feito de carne e osso. Quando Jesus fala no Evangelho, né, é que de dentro do coração do ser humano brotam os crimes, as maldades, etc. Quando Jesus fala isso, ele não diz assim, cristão, muçulmano, judeu, até porque nem tinha do muçulmano, por exemplo, e o cristão não tinha esse nome também, né? Não, ele diz o ser humano. E a percepção de que todos nós precisamos uns dos outros. A percepção de que todos nós, né, temos as nossas lutas. Tem gente que sabe disfarçar mais. Aqui a gente muito tem dessa cultura aí. Eles disfarçam bem, viu? Muito bem. Sabe fazer bem escondidinho, muitas coisas. Mas, pouco a pouco, a gente vai descobrindo que eles são gente como a gente. Então, essa humanidade, né, de poder olhar para cada um de um modo muito respeitoso até nesse sentido, né? Porque até a gente se sentia como cristão brasileiro assim, mais para baixo. Não, nós estamos nesse mesmo barco aí, né? Então, a simplicidade, a humildade, a humanidade. E o terceiro ponto, que obviamente todos sabem, eu sou padre, né? Então a gente não está aqui para negar aquilo que a gente é, a nossa identidade, né? Então, com todo respeito a quem acompanha essa transmissão, ou essa gravação, ou vai ver depois, etc. Você que pensa diferente e tem outra fé, eu te respeito. Mas algo muito forte que aconteceu também para mim aqui na Terra Santa, sobretudo aqui em Nazaré, foi o ser mariano. Nossa, mas o padre não era mariano? Ou seja, aquela devoção, aquele amor a Nossa Senhora? Não, eu tinha, mas eu vou dizer, era pequena, se eu comparar com o que eu experimento hoje. As experiências que eu vivi com ela, digamos assim, as experiências de ler muito sobre o que homens muito santos falaram sobre ela, como São Luís Grignon de Montfort, São Bernardo de Claraval, Santo Afonso Maria de Ligório, e estando nesses lugares, e aí quando eu começava a meditar sobre o Evangelho e tudo, falei, nossa, é muito grande isso.
Então, a dimensão de Maria, dessa mãe de Jesus, se tornou muito grande, né, dentro de mim. E como dizia São João Paulo II, né, que na verdade a Mariologia, que é o estudo de Maria, bem feito, não é anti-ecumênico, mas na verdade é ecumênico, porque não separa, mas ele une. Então, eu destaco essas três coisas aí para vocês. Que maravilha. O Jornal Vale queria lhe agradecer muito a oportunidade de conversar conosco direto aí da Terra Santa, Padre Sóstenes. Eu queria deixar esses minutinhos para o senhor dar uma mensagem direta aqui para os moradores do Vale do Paraíba, uma região que o senhor conhece bem, e para os milhares, ou quiçá milhões, que vão assistir essa gravação especial de Natal. Talvez uma mensagem, uma bênção direto da Terra Santa. Claro, com muita alegria. Aqui a gente diz, né, é a Terra Santa, porque viveu o santo da terra aqui, Jesus que se encarnou. Mas, com todo respeito a outros lugares do Brasil, o Vale do Paraíba é um lugar muito especial. Não sei se vocês, né, têm essa noção tão grande assim, porque eu que sou pernambucano, que vim de lá de longe, fui morar, né, aí durante muito tempo aí no Vale do Paraíba, né, é muito especial porque, primeiro eu vou começar com as coisas mais simples até, né, olha para a natureza, como é lindo esse lugar, como o Vale da Mantiqueira, o próprio rio, enfim, tudo que vocês já têm aí, né? E lembrando lá do nosso Nordeste, quanto Caatinga, Agreste, várias situações assim, né? Esse lugar lindo, né? Tem até a música, né? Bonito pela própria natureza, né? Então, essa beleza desse lugar, né? Depois, vocês têm a graça de ter Nossa Senhora Aparecida, né? Foi aí, né? Nesse lugar, nessa região onde vocês estão. E nem vou me delongar em contando essa história, não é o caso. Depois, santo do Brasil, grande santo, primeiro santo do Brasil, né? Frei Galvão, São Frei Isso, Galvão. Frei Galvão, São Deu Frei um Galvão, delayzinho aqui. São exato, Frei Galvão nasceu aqui em Guaratinguetá. exato, juntinho aí, né? E depois, para mim, né, eu digo até da Canção Nova, né? Quantas pessoas se encontram com Deus, conversão, PHN, milhares de pessoas passam ali. Então, quero dizer assim, vocês têm tudo para ser feliz, né? Vocês têm essa liberdade que muitas vezes em lugares aqui da Oriente Médio a gente não tem. Lembra da história da árvore de Natal? Você pode. Então, a mensagem para você é: aproveita a vida, aproveita o que você tem. Deixe um pouco de reclamar do que não tem, do que não teve, do que poderia ter, porque na verdade, para a gente ser feliz, só tem um jeito: aceitar o que a gente tem agora, hoje. E o que você tem hoje? Não seja como aquele urubu que só olha para aquilo que a carniça, aquilo que não deu certo. Não seja como aquela pessoa que abre assim um papel, o A4, e ali no meio tem um pontinho preto e aí pergunta: "O que você está vendo?" E a pessoa diz: "O pontinho preto." Mas olha aí toda essa parte branca que tem aqui e você foca num pontinho preto. Então, para com isso. Que esse não seja somente mais um Natal na sua vida, mas como a gente vai celebrar aqui em Belém, aqui na Terra Santa, 2025 seja um Natal muito especial para você. E daqui, da Terra Santa, desse lugar santo, eu, Padre Sóstenes Chaves, da comunidade de Canção Nova, com muita alegria, como a gente diz também no árabe, Bikuli Surur, quer dizer, com todo prazer, eu desejo essa bênção para você, dizendo assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que esse Deus amoroso, que é Jesus, que veio nos salvar, que possa te encontrar em cada uma das suas guerras e te dar a trégua, a paz. Que Ele possa te encontrar em todas as suas situações difíceis, problemas, de lágrima, de sofrimento, noites escuras, e seja essa luz
como aquela estrela que brilhou na noite de Natal, iluminou aquele caminho, ilumine também o caminho, a vida, o trabalho, a missão, a família, tudo aquilo que são as suas intenções, com esta graça de Deus. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Feliz Natal! Feliz Natal também aí na Terra Santa e com essa bênção especial do Padre Sóstenes, lá direto da Terra Santa, Jerusalém, Israel, Belém, Nazaré. A gente encerra esse OvaleCast especial de Natal. E você que vai nos acompanhar, muito obrigado, Padre Sóstenes, por essa oportunidade. E você que nos acompanha, um Feliz Natal e leve essas mensagens, essas palavras para o seu coração. E a gente volta em outra oportunidade. Até a próxima!